Opa, boa noite, tudo bem? Tudo na paz. Boa noite a todos. Como vocês estão? Passaram bem a semana? Hoje a gente vai ter um tema. A Elise não vai poder entrar hoje, porque ela está com as costas travadas, então ela hoje não consegue entrar. Melhoras aí, Elise, fica bem, se cuida, né? E o nosso tema de hoje é a prece de viver, o esquecimento de agora, né? Ou do agora. Dentro do lado espiritual, dentro não só da Umbanda, mas todo e qualquer segmento, né, que demanda nós termos um pouco de concentração, um pouco de interiorização, ele vai tocar nesse tema, né? Porque, assim, essa pressa que a gente tem de viver mantém a gente sempre ansioso, rápido, no dia seguinte, por alguma coisa que a gente... E de chegar logo e a nossa cabeça e os nossos pensamentos, eles não conseguem ser direcionados a outras coisas, né? Uma concentração total. A espiritualidade, vamos falar do caso da Umbanda, né, que a, a gente sempre diz para as pessoas o seguinte: aproveita o agora, sente a energia, sente o que você está vivenciando. Seja bom, seja ruim, nós sempre falamos, né, que nós estamos aqui para resgatar uh, o nosso karma, né, queimar o nosso karma. E então a gente tem as nossas provas. E nessa hora, vamos pensar nas nossas provas. Se estivermos passando um momento bom, vamos aproveitar essa energia, curtir essa energia. Vamos ter assim uma programação para o amanhã e aproveitar, nos interiorizarmos e começarmos a questionar, né, esse lado espiritual, de onde viemos, para onde vamos, qual a finalidade da nossa estada nessa terra da matéria. Então, é aproveitado para isso, e a gente consegue assimilar muito mais profundamente tudo aquilo que nos cerca no momento. O momento é o agora, né? Então, o agora, ele é real. O amanhã, ou depois, ele, ele vai ainda ser real. Por enquanto, ele é um sonho. A gente vê a calma dos pretos velhos, por exemplo, né, dando um exemplo de entidades, e eles falam pausadamente, com muita tranquilidade, eles procuram acalmar, né, os corações daquelas pessoas que estão sempre aflitas por alguma coisa e que também têm essa ansiedade do amanhã. Diz o preto velho o que é o tempo que a gente perde hoje em dia, né, seja ele o tempo que for, perto da eternidade. O espírito é eterno, o espírito tem a eternidade inteira. E o nosso tempo, ele é totalmente diferente do tempo lá do espaço. O tempo lá em cima é diferente do nosso. Aqui a gente é muito imediatista. E mesmo que as coisas sejam rápidas, a gente sempre procura querer que elas venham, né? E quando a gente tem que ir em busca, a gente vai, mas a maioria das vezes a gente quer que essa busca ela seja bem rápida, que ela não seja uma coisa mais trabalhosa. Nós procuramos sempre orientar as pessoas no sentido de que isso é aquela falta de equilíbrio entre o espírito e a matéria, porque eu tendo o meu espírito em paz,
eu tendo aquele momento que eu vou dedicar ao meu espírito, que é o momento do hoje, do agora, que eu vou curtir, que eu vou parar para pensar a hora que eu paro, e eu vou pensar nesse hoje, agradecer a oportunidade de ainda estar aqui e de estar vivenciando isso. Porque é a hora que eu paro e eu vou começar a pensar nas coisas que eu possa ter que conseguir amanhã e ficar naquele desespero, eu perdi esse tempo. Claro que a gente está tendo essa ansiedade, essa loucura de querer, de achar que tudo acontece assim no estalar de dedos. Claro que a gente tem que planejar, tudo é planejado. Nós só fazemos o nosso planejamento. E o agora tranquilo, ele faz com que esse planejamento seja muito mais seguro do que o agora intranquilo, que a gente faz uma coisa correndo e vamos ver o que vai dar, né? Então, as coisas têm que ser muito bem pensadas, e é nessa hora que eu penso, na hora que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo. Fisicamente, isso dá também problemas para a gente, né? A gente somatiza algumas coisas, principalmente estômago, cabeça, né? Dor de cabeça e tudo, porque vira uma ideia fixa. Aquilo que a gente quer viver e ainda está para chegar é uma ideia fixa. E nós temos a famosa, né, ansiedade. Aí ataca a ansiedade. E, dependendo da intensidade, isso daí a Elise poderia falar com maior propriedade, né? Essa ansiedade ela se torna numa depressão, porque a depressão e a decepção muito grande, né? Elas não têm muita diferença. Uma decepção enorme, ela me leva para a depressão, né? E uma decepção enorme, ela me faz ter os mesmos sintomas de uma depressão. A gente tem que aproveitar o nosso tempo, coisas que nos dê prazer, coisas que nós sintamos bem. Quando eu tenho o hoje e eu fico ocioso, é interessante eu procurar alguma coisa que vá preencher esse tempo, e alguma coisa ligada à espiritualidade. Não precisa ser eu ficar só orando, eu ficar só rezando, eu ficar só meditando, não. Como eu já disse, né, a cruz para nós, a Umbanda, ela significa os 4 pilares da sabedoria, que é a religião, ciência, filosofia e arte. Então, nesse terreno arte, a gente tem música, as músicas clássicas, as músicas que a gente sente muita paz ao ouvi-las. A gente tem leitura, a gente tem bons livros, não precisa ser só livros de espíritos. A gente tem bons romances, a gente tem boas tramas, né, para poder ler, sendo o gênero que a pessoa gostar, né? Não importa qual seja, e que naquele momento ela está tendo um prazer, ela está usufruindo daquilo. Vê como é gostoso, né? O meu tempo para ler, não é meu tempo para parar e ficar pensando lá adiante. Então, a gente pode se ligar a essas atividades, e elas não deixam de ser atividades que enriquecem o espírito. A gente pode, muito bem, também, usar o nosso tempo para mandar uma palavra para alguém. Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos os WhatsApp da vida, né? Nós podemos mandar uma palavra para alguém, um olá, porque todo mundo gosta de ser lembrado, né? Todo mundo gosta de se sentir querido. Então, isso é uma coisa também que a gente intimamente acaba se sentindo muito bem. Mas, assim, eu tenho que mandar, porque eu sentia vontade de mandar, e não estou fazendo nada, então eu faço o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Nós temos que viver intensamente, procurar viver intensamente. A gente fala muito de vida, né? A gente
A gente diz que o espírito é eterno, então, logicamente, nós não morremos, nós trocamos de dimensão, trocamos de roupa. E a gente também tem que trocar essa nossa roupa, né? Agitada, essa roupa que ela acaba amarrotada, de tanta agitação, por uma roupa mais confortável, uma roupa que nos deixe muito leve. A gente deve sempre, quando tem vida, né, achar que esse momento ele é mágico, é um momento que nós estamos exercendo aquilo que Deus nos deu, a sua plenitude, né, com todo vigor que é a vida. Não querendo ser pessimista, né, não querendo colocar assim, um tom fúnebre na coisa, mas eu não sei se depois desse momento, qual será o momento seguinte, né? As coisas acontecem de repente. Quais os momentos seguintes? A gente vê o dia a dia, né? Pessoas que desencarnam, não nada, está na rua, de repente vê um carro, pronto. Está na rua, de repente é assaltado. E assim vai, né? É um instante. Então, nós temos que viver cada instante como se fosse uma vida. Nós também temos que aproveitar, né, essa programação que eu digo, do amanhã, que a gente pode fazer nesses instantes também, para colocar ela em revisão. A gente pode aproveitar situações que aconteceram, de repente, nesse meu dia, e que eu possa rever alguma coisa que eu tenho planejado lá para frente, que eu possa mudar, que eu possa melhorar, ou que eu possa tirar, né? Porque eu cheguei à conclusão que não vai dar certo. Quando nós colocamos em plano, né, um plano, aliás, e esse plano é colocado em ação, nós temos que ir passo a passo. Nós não podemos ir no atropelo, nós não podemos subir uma escada, né, de 5 em 5 degraus. É muito mais tranquilo e menos cansativo subir de um em um. Se precisar parar, eu paro. O importante é que eu vá chegar lá em cima. Não importa o tempo que levar. O objetivo é subir e chegar no alto, eu vou subir e chegar no alto. E o tempo que eu levo é o tempo em que eu me programei e é o tempo em que eu coloco em prática esse plano. Bem programado, bem planejado, eu vou conseguir até fazer sem perceber. Por quê? Porque eu estou preocupado em cumprir aquelas metas, né, que eu estipulei. E isso é muito importante. Nós temos que ter sempre o otimismo de que não existe o hoje que eu pretendo esquecer. A gente faz isso, eu quero esquecer aquilo lá. A gente acaba não esquecendo, desde que a gente aproveite para tirar exemplos de coisas boas dessa coisa ruim. A gente possa tirar qualquer coisa para nosso proveito daquilo de mal que está acontecendo. Como eu não devo fazer, como eu não devo proceder, como isso começou, por que começou, qual a minha participação, porque normalmente a gente procura sempre a vitimização, né? A gente procura sempre colocar alguém como objeto dessa nossa insatisfação, dessa nossa decepção, ou dessa nossa tristeza. Sempre a gente coloca alguém. Então é interessante. Isso é exercer espiritualidade, né? Eu entrar dentro de mim e pensar nessa situação, qual a participação que eu tive. Será que se eu tivesse agido de outra forma, seria igual? Será que valeu a pena eu agir dessa forma quando eu ajo impulsivamente, quando eu não penso, quando eu levo a coisa adiante? Então, é muito importante, muito importante. Quando nós
quando nós vamos numa casa de caridade, nós médicos trabalhar, nós nos preparamos, né, para uma incorporação. A incorporação é o futuro, né? Eu vou incorporar, mas para me incorporar eu tenho que ter aquela concentração. A concentração é o momento. Esse é o momento. Por que é o momento? Porque é a hora que eu estou me conectando, é a hora que eu vou entrar em contato. Depois que o contato foi feito, a coisa flui normalmente. E é um exemplo a ser dado, isso que eu falei. Porque se eu tiver um pouco de ansiedade, se eu tiver pressa, a minha incorporação ela pode até existir, mas ela não vai ser muito boa. Com ansiedade, vai ser uma incorporação, porque a entidade nunca vai me abandonar, e dependendo da situação, se eu estiver numa casa de caridade dando consulta, aquela entidade vai chegar ali, mas a minha consulta ela não vai ser tão profunda em termos de detalhes, né? E em termos daquilo que eu posso passar para a pessoa, que a entidade está me passando, porque eu não estou numa conexão com a entidade. E é comum, né? Principalmente aqueles que são médios e que pretendem desenvolver, aqueles que são médios e pretendem trabalhar. Muito importante é o seguinte, vocês acreditarem, a concentração é o momento em que você fecha os seus olhos, você pensa em Jesus, você pensa em boas energias, você pensa coisa boa, e a entidade se aproxima, você vai sentir que é da conexão que está sendo feita, e você vai se conectar com ela. Ao contrário, se você for ficar no manhã da mediunidade, que é da concentração, que é aquela coisa, e agora? Será que vem? Será que não vem? É complicado. E isso, dentro da espiritualidade, tem uma importância muito grande, porque quando você trabalha e você atende, faz um atendimento público, normalmente a tua mediunidade é uma mediunidade consciente ou semi-consciente, né? Existe, claro que existe a inconsciente, mas a grande maioria dos médicos são semi ou conscientes. Se você não tiver essa tranquilidade, você é capaz de ouvir coisas que vão te abalar como médico, como ser humano, e não ali como um intermediário entre o astral e o encarnado. Você vai acabar participando dessa consulta com as suas reações. Aí entra o chamado animismo, né? O animismo não significa que você está fingindo. O animismo, existe o animismo que a gente fala, animismo vicioso, né? Esse é aquele que a pessoa, ela finge propositalmente, ou então ela acaba tentando se convencer, né? E a entidade, ela vai tocando a coisa para frente. Mas isso também, o que eu acabei de dizer, é o animismo, né? De eu ficar alterado e participar, acabar interferindo. Por quê? Porque animismo é alma, né? Animismo vem de alma. E aqui, numa incorporação, são duas almas trabalhando. O espírito, que já foi alma, né? Hoje ele é espírito, mas ele está ali, quando ele está mandando as vibrações para esse corpo, ele também, de certo modo, ele é alma, né? Como se estivesse encarnado. Então, são duas almas trabalhando. E a gente precisa tomar cuidado para não deixar essa alma, né, que é uma alma plena, né, porque está encarnada, tomar a frente daquela alma que ela é alma através da energia que ela irradia e que ela passa. Então, nós nunca podemos tomar a frente, nós temos que tomar muito cuidado. É um assunto que a gente poderia conversar horas, né? Mas, infelizmente, hoje não tivemos, assim, presenças, né, na live. A live vai através aliás, nem é uma live, né? Vamos chamar de monólogo, através das gravações. E
não tenho nenhum questionamento, não tenho nada que possa me fazer estender por muito tempo. Encher linguiça não é interessante, não. A gente tem que, como eu disse, aproveitar o momento. Esse momento eu tenho que aproveitar para passar aquilo que as entidades me passam, aquilo que eu acho que é interessante, aquilo que eu acho que possa fazer bem para alguém, que possa fazer alguém pensar, que possa compartilhar com vocês. E me faz feliz eu fazer isso sem precisar forçar uma barra, porque aí eu não estou aproveitando, eu estou jogando esse momento fora. Uma leitura, gente, uma leitura, que seja. A leitura ela é muito importante. Você consegue, com a leitura, você consegue, muitas vezes, ter o futuro ali naquele momento, porque você pode viajar junto com os personagens, você pode criar o ambiente que você deseja, a tua imaginação, ela vai funcionar ali. E você vai acabar sendo um personagem, e, logicamente, você sendo um personagem com um roteiro escrito por você, você vai ser um personagem interpretando aquilo que você quer. Você é e você quer. Sendo você mesmo, tendo só coisas que você imagina, você pode se transportar para onde você quiser. Então, eu sempre falo da leitura. A música é igual. A música, aquela música clássica, aquela música, boa música, também te leva. E, aproveitando para falar isso de música, né? Eu falo boa música, mas, gente, também tem um detalhe, né? Nós sempre falamos de livre-arbítrio. A pessoa tem o livre-arbítrio de gostar de qualquer tipo de música, com certeza. Mas é interessante, né? Vou dar uma dica para vocês. É interessante o seguinte: se você gosta de música que todo mundo fala que é música brega, se você gosta de música que todo mundo fala que é música sertaneja, comece a prestar atenção na letra dessa música, né? Naquilo que é dito, né? Na letra. E comece a imaginar, né? Por que essa letra saiu. A chamada inspiração é algo que eu sinto, é algo que passa na minha vida, é algo que eu me afinizo, e eu transmito isso, eu passo isso daí para o papel. Vai o sentimento. E cada um tem o seu grau não chamo de inteligência, porque todo mundo é inteligente, né? Mas cada um tem o seu grau de evolução, né? Sua inteligência. Uns fizeram com que ela evoluísse mais, outros pararam um pouco e tal, mas todos são inteligentes. E dentro dessa escala de inteligências, eu tenho a capacidade de escrever uma coisa mais simples, como eu tenho capacidade de escrever verdadeiras joias poéticas, né? Mas todos, os mais simples e os mais poéticos, os mais cultos e os menos cultos, eles estão passando ali sentimentos. E os sentimentos são os mesmos. A única coisa é a forma de que ele é passado. Então, é uma forma de a gente aproveitar o momento, prestar atenção naquela letra, procurar entender qual o sentimento que foi passado. E é interessante, né, que isso realmente é uma verdade, porque existem, não existe ninguém sensível, existem músicas que tocam a gente. Né? Quem não ouviu uma música assim que às vezes dá vontade de chorar, quem não ouve uma música que dá uma saudade, quem não ouve uma música romântica que se lembra um amor, ou que a gente está com um amor no presente, né, e que torna muito mais romântico, toca a gente. Isso é você viver. Isso é você aproveitar o teu momento. E é isso, gente.
eu acho que nós temos, assim, a graça, nós temos a bênção do nosso Pai Maior, de podermos estar encarnados, de podermos estar cumprindo, né, o nosso papel, caminhando rumo ao resgate daquilo que me tirou do reino original. E essa oportunidade, ela, segundo os estudiosos, ela é disputada por muitos espíritos encarnados. Aqueles que estão desencarnados são poucos, né? Uma quantidade pequena dos que encarnam. Isso assim, todos vão encarnar, claro, mas daqueles que encarnam mais rapidamente, né? E a gente tem que aproveitar. Nós não sabemos se nós somos daquelas almas que demoram, ou melhor, aqueles espíritos que demoram para encarnar, isso por conta de merecimento, isso por conta que só o divino sabe, né? Ou se nós encarnamos rapidamente. Depende, né? Acredito eu que depende do que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos, que é o que nós dedicamos, é que vai determinar, acredito eu, a nossa encarnação. Porque, de repente, um espírito iluminado, Chico Xavier, o Divaldo, eles podem até não encarnar, mas eles vão atuar no plano espiritual. Mas, se não atuarem no plano espiritual, com certeza eles encarnam rapidamente, porque esses emissários divinos, eles têm que estar sempre no meio de nós. Eles têm que estar sempre fazendo o trabalho deles, né, baixando a energia deles, para que eles já tenham uma energia mais elevada, e estar no meio de nós para ajudar-nos a resgatar aquilo que nós precisamos resgatar. Essa é uma encarnação que a gente diz, encarnação sacrificial, né? Hoje, o maior exemplo disso é Jesus. Porque imagina Jesus, baixar a energia e o que precisou baixar para poder encarnar, para poder ficar no meio de nós aqui. Então, é o exemplo, né? É o exemplo de missão, de missionário. Jesus é o exemplo, não é sacrificial. Agora, tem muitos espíritos que são relações sacrificiais. Sacrificiais porque eles não teriam motivos, eles poderiam ajudar lá no plano espiritual, mas eles preferem vir aqui no plano material. E é interessante, né, que essas pessoas, elas não são privilegiadas. São aquelas pessoas mais atingidas, aquelas pessoas mais criticadas, aquelas pessoas mais ridicularizadas. Mas é isso, né, gente? É isso. Aproveitar o momento para pensar nisso. Pensar como é que eu trato meus semelhantes, como é que eu trato aquele que financeiramente tem uma condição nenhuma, como é que eu trato aquele que tem uma condição muito melhor. E também pensar por que eu sou tratado por aquele que tem uma condição melhor. O dinheiro, ele me faz uma pessoa melhor ou pior. A falta de dinheiro me faz melhor ou pior. Uma pessoa, eu posso viver em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer condição. Eu sou bom ou ruim, não importa. Não importa a minha situação. Eu não preciso, eu não preciso ser mal porque eu sou uma pessoa monetariamente e fisicamente aqui na Terra da Matéria frágil e pobre. Eu eu não agrego esse valor na minha partida, esse valor agregado. Eu posso ser forte. E a minha riqueza está nessa minha força, a minha riqueza está naquilo que eu trago dentro de mim. E eu só posso pôr essa riqueza para fora e externar tudo isso
quando eu tenho o tempo, momento para mim poder parar. Olha, um momentinho só, né? Acho que você vai falar um momentinho só, um minuto só. Então, eu falo assim, eu preciso dos meus momentos de descanso, meus momentos. Quando a gente está numa situação que a gente fala, eu preciso dos meus momentos, dos meus minutos, o momento de eu estar só, é porque a gente tem necessidade disso, né? E aí é a hora que a gente tem que se conscientizar, aproveitar os momentos. Porque quando eu não os tenho, eu fico pedindo, fico prevendo por isso. Bom, gente, é isso, eu não vou me estender mais, como eu havia dito. Espero que estejam todos bem. Se alguém quiser dar um pitaco sobre isso, que a gente possa responder, conversar, me mandem no particular, no privado. Se for o caso e acharem que a live seria interessante com um número maior de pessoas, que realmente seria, e repetir, né, porque o assunto, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de pensar sobre o assunto, é bem extenso, todos os assuntos, qualquer assunto, porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de encarar aquilo. Então, por favor, use e abuse, para que a gente não fique sem uma oração. Faz muito tempo que eu não oro não oro não, eu não curto essa oração aqui com vocês, mas eu curto sempre, todos os momentos que tiver oportunidade, que é a prece das fraternidades. E ela é curta e poderosa, as palavras são poderosas, não precisa ter, ela é o maior exemplo de que não precisa encher linguiça. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Espero que todos tenham uma boa noite. Espero que os teus momentos sejam os melhores possíveis, que esses momentos valham a pena. Cada momento seja uma eternidade. Basta você fazer deles isso. Ora na hora, fiquem na paz de Deus e boa semana a todos.